Fala pessoal, Eduardo Mesquita, seu banker aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu vou dar uma dica cultural que eu venho fazendo todo final de semana e não podia ser diferente. Finalmente o Lula aceitou e foi lá pro Flow Podcast, de novo Flow Podcast aqui entre as minhas recomendações. E aí semana passada indiquei então o Paulo Guedes, né, deu uma entrevista bem extensa para lá. E hoje então eu vou recomendar o Lula. E por quê? Pô, estamos aí no período eleitoral, ele já, assim, deveria ter ido lá há muito tempo atrás, mas assim, foi um ponto muito bom para o Bolsonaro. Por quê? Porque ele pôde ir em outro podcast e teve um número ainda maior de visualizações do que o Lula. Mas vou focar aqui só no Lula e com certeza vou indicar o podcast do Bolsonaro lá na Inteligência Limitada na próxima vez. Mas vamos lá. Lula, no Flow Podcast. Foi muito interessante a entrevista. Claro que não conseguiu o Igor 3K se aprofundar em diversas perguntas que ele tinha por alguns motivos. O primeiro, 1 hora e meia de podcast tá de sacanagem, né? Não faz sentido nenhum, uma pressa danada pro Lula ir embora. Muitas perguntas não foram feitas e as perguntas feitas ali também não houve certo aprofundamento, porque o Igor queria explorar o máximo de perguntas possíveis, então não deu para se aprofundar em cada uma delas. Mas foi interessante porque ele fala um pouco naquele período que houve um sentimento muito grande de antipetismo aqui no Brasil, ali nas eleições de 2018, a questão da meia-culpa que o PT não fazia, e aí o Lula falou, pô, eu tenho posição para isso, por que eu tenho que fazer meia-culpa, né? Então, falou um pouco sobre isso, falou, obviamente, um pouco sobre Bolsonaro, um pouco sobre o que ele está pensando de propostas, participação da sociedade civil na construção de propostas do PT, que lá no site tem 15 metas ali de governo, né? 15 propostas, vamos supor. Muita coisa interessante foi comentada ali, o início da construção do PT, a sua perda de identidade com a base do PT, discurso do Mano Brown. Então tem coisas interessantes ali a serem exploradas. Lembrem sempre, né? Eu ouvi uma coisa tempos atrás que eu não paro de pensar nisso sempre. E conhecimento é a fonte de tudo, independente de onde venha. Vamos lá. Imagine uma picanha, né? A gordura da picanha, tem gente que gosta, é deliciosa, né? Faz um mal para a saúde danado, mas assim, muitas vezes a gente não consegue resistir, certo? Então imagine que você está com uma picanha, então você vai saborear a picanha, mas a gordura que faz mal, o extremo, você tira a picanha, entendeu? Isso você tem que fazer com tudo, seja um podcast do Lula, seja do Bolsonaro, seja de um cristão evangélico, seja de um cristão católico, seja de um cara que é ateu e assim por diante. Conhecimento é tudo. Tenta entender o racional para que você tenha empatia para entender o próximo, né? Você nunca é o dono da verdade e você tem só que aprender. É aquela questão. Uma coisa é o que você sabe, uma coisa é o que você sabe que você sabe, a outra coisa é o que você sabe que você não sabe, e a outra coisa é o que você não sabe, que é um negócio enorme assim. Então, pessoal, assistam esse podcast, deliciem como uma picanha, tire a gordura, tire aquilo que você vê que é um extremo danado, que não faz sentido nenhum, mas vai ser muito importante para você conhecer um pouco mais o candidato e fazer julgamento aí das propostas do Lula. Tá legal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.